Assistam esse episódio do podcast Segue o Plano. Vem saber como foi que eu saí do interior do Piauí e vim trabalhar no mundo da moda em Belém do Pará. Final de ano chegando, 2025 acabando, e nós acreditamos aqui do Segue Plano que histórias inspiradoras devem ser contadas para, como o nome diz, inspirar pessoas a fazer mais, a produzir mais. E aqui no Off falando, se a gente conseguir, qualquer pessoa consegue, né? E falar um pouco sobre empreender na moda. E empreender na moda parece glamouroso, mas por trás de cada vitrine bonita existe uma história de sacrifício, risco e muita coragem. Hoje a gente vai conversar com uma mulher que construiu a própria marca em um dos mercados mais desafiadores do país, a empresária e estilista Paula Brasil. Paula, seja muito bem-vinda, obrigado pelo teu tempo e bora falar um pouco da tua história. Eu que agradeço pelo convite, prazer estar aqui. E antes de começar, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Alquimista Café. Quer um pouco de café, Paula? Tu que gosta de café igual eu, me empresta aqui a tua xícara, deixa eu te servir. Para quem gosta de café, realmente café especial. O Alquimista Café é um torrefador local do nosso amigo Bruno. Um grande abraço, Bruno. Obrigado por trazer isso aqui pra gente. Temos também aqui nosso suco Amazonique. Bebam suco de verdade. Tudo que tem aqui é produzido aqui. E o Arandu também, que são os nossos patrocinadores. Me fala um pouco como é que uma mulher do Piauí veio pra cá, construiu uma marca, entrou num mercado que a gente só vê pessoas quebrando, né, que é o varejo. E está até hoje aqui construindo uma ideia, construindo um valor, ensinando a vender e a vender com qualidade. Me fala um pouco de como tudo isso começou a Paula Brasil. E seja bem-vinda de novo. Muito obrigada. Começou com minha mãe, né? Mamãe tinha loja lá no Piauí. Na verdade, minha mãe, ela não trabalhava quando ela casou. Meu pai não queria que ela trabalhasse. Começou vendendo aquelas revistinhas da Avon, de casa em casa. Sim. Daí ela passou a ser distribuidora e daí veio a vontade de montar uma loja de roupa. Dessa loja vieram 4 lojas e eu muito cedo, assim, com 10 anos, eu já chegava da escola e já ia para a loja. Minhas aulas particulares era lá, tudo era dentro da empresa da minha mãe. Eu era apaixonada por aquilo. E quando minha mãe viajava para Fortaleza, São Paulo, Rio, BH, para comprar roupas, eu ia com ela. Assim, eu esperneava para ir com ela, né? E como ela não sabia dizer não, e ela terminava me levando, e eu realmente interagia, eu realmente tinha curiosidade de saber como é que ela comprava, como era que as coisas funcionavam. É tanto, Ricardo, que com 12 anos, minha mãe me colocou dentro de um ônibus, uma noite de viagem da minha cidade de Picos, né? Para Fortaleza. Passei o dia comprando, tinha um corretor lá me esperando, que já era de super confiança. Comprei para 4 lojas, uma teba de cheque, assim, tudo assinado. E eu já tirava de letra. Por quê? Porque eu já ia com ela. E eu me sinto, Ricardo, uma pessoa assim muito privilegiada, porque eu sempre soube que eu ia vender roupa. Com 10 anos, eu já procurava saber o nome da minha loja. Eu só vim descobrir, ter assim, o nome da minha loja com mais de 40 anos. Com mais de 40 anos que eu soube o nome, como que minha loja vai se chamar. E quando veio esse nome, Paula Brasil, ele veio com muita força. É tanto que o Paula Brasil, se tu jogar no Google, vai ser, pô, essa mulher é uma potência, porque tu vai ver muitas lojas, porque o meu irmão, de primeira, patenteou o nome Paula Brasil, quando eu ainda era sacoleira, né? E o meu patenteado é Espaço Paula Brasil. Então, ele tem lojas, tem sites, tudo com esse nome, né? Então, assim, foi realmente, foi muito natural, né? Vim para esse mercado da moda e depois a gente veio, mamãe separou de papai, viemos para cá, para o Pará. A gente tinha 2 opções, Teresina ou Fortaleza. Mamãe veio para cá passear, super gostou, trouxe a gente para conhecer. Eu amei, me identifiquei de cara. E depois de 1 ano a gente veio para cá morar. E aqui estamos. E mamãe não queria mais loja. Mamãe queria algo que não desse tanto trabalho como loja. E ela tinha 4, cada uma numa cidade diferente da outra.
E ela veio como representação de sapatos, mas ela não amava o que ela fazia. Aí depois meu irmão ficou com esse negócio e a gente foi para Macapá. Teve um anjo e ela viu mamãe naquele desespero todo, aí não conhecia mamãe. Eu vi o show de mamãe dentro do quarto do hotel, né? E bateu na porta o dia inteiro. Quando foi no final da tarde, mamãe abriu e contou o que estava acontecendo. E ela ajudou mamãe. Ajudou como? Com a cartela de clientes de Belém, Macapá, Boa Vista e Manaus. Porra, um anjo mesmo. Isso é um anjo. Isso é um anjo. E aí ela disse, quando eu vier, você vem comigo. E quando eu for para Manaus, Boa Vista, eu levo a Ana Paula. E assim foi. Aí mamãe me tirou dos estudos. Eu só concluí o 2º grau. Não tive oportunidade de fazer faculdade, né? E aí a gente seguiu aí 18 anos em Macapá e fazendo feiras, essas feiras todas no Hilton, lembra daquelas feiras que tinha no Hilton? Castanhal, São Luís, Boa Vista, Manaus, eu ia tudo. Eu e mamãe. Aí depois eu passei aí sozinha. Já tinha quantos anos nessa época aí? Ai, eu comecei a trabalhar com 18, né? E aí eu fiquei uma vida, até que eu casei, tive minha primeira filha e não tinha mais como continuar essa vida louca, indo para Macapá. E abri minha primeira loja em casa, a Paula Brasil, na sala de casa, né? Antes de a gente evoluir já para tua loja, eu quero trazer algumas coisas que eu anotei aqui. Eu achei muito legal que tu falaste assim, desde criança eu sabia o que eu ia fazer. Então tu já tinha um propósito bem definido aqui, extremamente bem definido, isso é extremamente forte, eu acho legal. Outra coisa, tu tiveste um exemplo que eu chamo aqui de mentor, que foi a tua mãe. E ela te ensinou a vender, que é uma coisa que a gente estava falando, né? A gente não vê ninguém ensinar o outro aqui na nossa geração, principalmente a vender, né? Porque, querendo ou não, tem um estereótipo muito ruim do vendedor. Eu lembro até hoje que falava lá em casa, menino, se tu não estudar, tu vai virar vendedor. Porra, ainda bem que eu virei vendedor, né? Porque a gente só consegue realmente entregar o que a gente se propõe a fazer se a gente vender. Seja alguém que vende roupa, seja alguém que vende jurídico, seja alguém que vende a produção audiovisual da galera aqui atrás. Se tu não soubesse vender, tu não trabalha, né? E a outra que para mim foi a principal, Paulo, tu falaste assim, eu fui sacoleira. Cara, se fosse outras pessoas, talvez tivesse até vergonha de falar. Mas tu não tem, né? Porque faz parte começar de baixo, né? Sim. Era isso que eu queria perguntar para ti. É necessário, tu achas hoje, com a tua experiência de vida, com a tua experiência de mercado, são anos trabalhando nisso, desde os 10, 12 que tu falaste, né? A gente tem que viver o processo de começar de baixo e ganhando casca, ganhando corpo, para um dia a gente realmente chegar e chegar no nosso propósito, eu quero uma puta de uma loja, mas eu comecei como sacoleira. Porque eu vejo muita gente querendo começar já com dono de loja. Sim. E sem experiência nenhuma. Faz sentido isso que eu falei para ti? Tem que começar realmente de baixo, tem que começar como sacoleira? Olha, para mim foi imprescindível. Eu não tinha preparo realmente para ir para o mercado. Mas eu só freiei por causa do meu irmão. Porque o que é que acontece? Desde que eu cheguei em Belém, que conheci a Brás de Aguiar, eu cheguei aqui há 35 anos atrás. Então, Belém não tinha shopping. O shopping a céu aberto era a Brás de Aguiar. Então, quando eu conheci a Brás a primeira vez, que eu pisei o pelado, eu disse, ainda vou ter uma loja aqui, nessa rua. Então, eu demorei uma vida para ter uma loja lá, né? Então, assim, eu tive que trilhar outros caminhos, porque eu romantizava o varejo. Eu achava que eu iria abrir uma loja, iria encher de clientes a minha loja. Isso não existe. Mas quando eu falava com o meu irmão, ele dizia, Paula, por que você não abre primeiro uma loja em casa? Você vai pegando a clientela. Quando você for para a loja de rua, você já vai com a clientela formada. Eu falei, mas para que isso? É só abrir a loja. E vai ter clientes, eu vou ter uma vitrine na rua. E não é tão fácil assim. Hoje as coisas ficaram um pouco mais fáceis porque tem as redes sociais. Mas também não é tanto assim. Como a pessoa acha, né? Porque o que é que acontece? Globalizou. Depois do Covid, hoje em dia, antigamente, porque minha concorrente tal, da rua tal, na Brás, nas transversais. Não é mais assim. É o globo todo, né? Então, até as fábricas que a gente trabalha, vende também para o consumidor final. Então, é mais desafiador, né? Você é mais amplo, porque você tem tanto a loja aberta, como você também tem a parte online, mas isso também facilitou não só
vamos supor, no meu caso, que a gente está falando de mim, é para todo mundo, né? Mas, ó, eu achei legal que tu falaste aqui, resumindo, né? O mercado muda sempre. Tu chegaste em Belém, era só a Brás. Na verdade, antes da Brás tinha o comércio, eu lembro até do meu pai, vou lá embaixo. Não sei se vocês já viram o pai de vocês falar isso, que era o comérciozão aí, perto do Ver-o-Peso. Aí evoluiu para Brás, que era um lugar com mais dinheiro, vamos dizer assim, né? Mais, entre aspas, elitizado. Aí depois vieram os shoppings. Aí depois veio a internet vendendo, o internet, aí a venda da internet, o depois a gente não sabe. Como é que tu fizeste, Paula, sem estudo tradicional que tu falaste? Sim. Mas para mim que não é uma coisa tão importante, até porque o que a vida ensina, o que o mercado te ensina, a faculdade nenhuma te ensina. Como é que tu foste fazendo? O que tu viste que é importante dentro desse cenário de mudanças e mudanças drásticas, né? De loja na rua, de concorrer com shopping, agora de concorrer com vendas online. E Ricardo, pode jogar no ar, tá? Eu não vou... Pode jogar no ar, porque eu acho que é importante falar isso. Eu não gosto muito do atendimento de Belém. Eu acho que tem muito que melhorar ainda. Melhorou um pouco, melhorou, mas eu sabia que eu tinha uma grande chance no mercado por conta do atendimento, tá? Então, hoje podemos se dizer que talvez eu tenha um atendimento diferenciado, porque a mulherada toda... A maioria me conhece, quer dizer que já foi na loja, mas me conhece. Mas mesmo assim é muito ruim. Eu sabia que no dia que eu colocasse uma loja em Belém, eu iria me diferenciar por conta do atendimento. Um atendimento mais humanizado. Naquela época, eu digo muito para minhas funcionárias. Sabe como é que você faz para você fazer um excelente trabalho? Que é atendimento, já que a gente está falando de colaboradora, se coloca no lugar dela. O que você não gostaria que fizesse com você, não faça com a cliente. É o básico da vida, né? O básico. Mas às vezes nem o básico é bem feito. E às vezes, Ricardo, não parte nem tanto do funcionário, parte do dono. Porque tem dono que não quer fazer atendimento. Tem dono que chega na empresa e não dá um bom dia. Faz de conta que o cliente é invisível. Já vi muitas vezes. E o teu primeiro cliente é o teu colaborador, né? Primeiro cliente é meu colaborador, exatamente. E o que é que acontece? Quando eu chego dentro da minha loja, nossa, eu falo com todo mundo. Então, e aí, tá sendo bem atendida? Tá gostando da coleção? E geralmente, Ricardo, se alguém entra na minha loja e acontece alguma coisa que ela não gostou, tu pode ter certeza que da grande maioria das vezes elas vão me procurar no direct. Ou vão pegar porque eu tenho vários grupos, né, de WhatsApp na empresa, elas vão me procurar e vão falar o que aconteceu. Por quê? Porque elas conhecem meu trabalho, conhecem meu atendimento, elas sabem como que eu trato meu cliente. Isso, Ricardo, faz uma diferença gigante. Eu acho que é um dos meus grandes diferenciais na empresa, é esse. E Paula, de onde tu aprendeste esse agir de um atendimento? De onde tu tiraste que o atendimento tem que ser um diferencial dentro de um negócio, de um empreendimento? Tiraste de algum lugar? Tu lembra de alguma história que aconteceu, que te marcou? Olha, já saí várias vezes aqui em Belém de loja chorando. Eu sou uma pessoa muito sensível. E eu gosto de ser bem atendida. Tu já imaginou? Tu tem 1001 possibilidades de entrar em vários empreendimentos. Se tu escolher aquele, é porque tu realmente quer consumir daquele lugar. Então, tem que ser uma experiência legal. Tipo assim, eu trago um acolhimento. É como se eu estivesse recebendo uma amiga na sala da minha casa. A maioria das minhas clientes, elas dizem: Paula, aqui eu me sinto acolhida. Paula, aqui, quando eu chego na tua loja, eu saio mais feliz do que eu entrei. Eu digo, é exatamente isso. É o meu propósito. Porque, Ricardo, não é só vendas. Venda é consequência, né? Venda é consequência, porque se eu fosse, Ricardo, eu nunca visei só dinheiro. Dinheiro eu preciso, lógico. Mas eu sempre tive essa visão de atendimento, de acolhimento, de deixar aquela cliente mais feliz. Olha, tu pode ter certeza que a maioria das clientes que entram na minha empresa, elas estão buscando, às vezes, só atenção. Elas querem desabafar, elas querem conversar, elas querem tomar o café, elas querem falar delas, elas querem ser ouvidas, né? Eu fico até muito arrepiada, porque isso é muito forte mesmo. E se tu for por o dinheiro, que tu quer só vender, tu não vai conseguir conectar. Eu tenho uma teoria, Paula, vou te interromper, que eu falo assim,
que quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. É verdade. Não é? Se o cara só busca dinheiro, se aparecer alguma oportunidade, entre aspas, melhor, ele vai embora. Então, pra gente, nós que somos vendedores, a gente entende o gasto de energia que é captar um cliente novo. E se o cliente vem pelo motivo errado, não tem como ficar. Que é a questão do dinheiro. O dinheiro é consequência, né? É consequência de um atendimento diferencial, de uma recepção diferencial, de um acolhimento, como tu fala. E eu vejo também isso aqui no escritório, né? Às vezes as pessoas só querem bater um papo. Sim. Entender o que está acontecendo. Pô, tá vendo a reforma, um tema muito atual. Tá vendo a reforma? Pô, quero bater papo. Bora bater papo. Não é? Igual quando eu te procurei, né? Eu como tua cliente. Você me pegou num momento bem frágil. E a maioria das vezes que a gente se encontra, eu digo, Ricardo, muito obrigada por ter pego na minha mão no momento que eu mais precisava. E pegou com muita força, né? Então, é isso também que diferencia esse tipo de trabalho, né? Esses diferenciais aí, você pode ter certeza que a gente tem um cliente para a vida toda. Exatamente. É uma plantinha que tem que ser regada, tem que ser adubada, tem que conversar com ela, né? Então... que não é um trabalho, é um prazer. Se a gente for ver que não é trabalho, que eu digo assim, eu sempre falo que o meu trabalho é um trabalho, não é um trabalho, é uma diversão com muita responsabilidade. E assim, a gente tem que ressignificar o conceito de trabalho, né? Eu vejo a maioria das pessoas entendem o conceito de trabalho como algo ruim, não é? E vou te trazer outra experiência que eu tenho. Eu vejo muitas pessoas confundirem trabalhoso com complexo. O ato de vender e atender um cliente, ele não é complexo, ele é trabalhoso. Porque tu tens que fazer todo dia e todo mês, o mês vira ano, e tu fica fazendo. É igual o exemplo que trouxeste excelente. É o ato de plantar. Ele não é difícil, não é complexo, mas é trabalhoso, porque tu tem que molhar todo dia, não é? Tu tem que mexer na planta, mexer na terra e tudo mais. E se fosse fácil, todo mundo fazia. Sim. Não é? Eu acho que passa por aí. E falando um pouco mais de atendimento, tu tens alguma referência em atendimento que tu fala, pô, eu me espelho nisso? Porque eu acho que a gente tem que ter referências, né? Tu tens algum exemplo? Pode ser até de fora, não necessariamente aqui em Belém. Olha, eu tenho vários exemplos, né? Mas o primeiro sempre foi a mamãe. Minha mãe, a minha família toda. Meus irmãos, nós estamos todos iguais. E graças a Deus a gente é bem feliz no nosso trabalho, a gente vive dele exclusivamente, então eu acho que isso somos, graças a Deus, bem-sucedidos no que fazemos. E eu também tive uma experiência, já falei com você, eu também tive uma experiência fantástica em São Paulo. Eu sempre tive problemas com meus dentes, muito. E eu cheguei lá bem frágil. Tem mais, ninguém me conhecia. Não sabia quem eu era, nada. Falei da minha dor, do que eu queria. Gente, eles me abraçaram de uma tal maneira. Te acolheram, né? Me acolheram de uma tal maneira que a nossa amizade foram, assim, anos juntos, né? E que eu gostei tanto, porque eles não sabiam nem quem eu era. Eu digo assim, não teve interesse. O interesse não era o dinheiro. Não, o interesse não era o dinheiro. E é isso que eles pregam também nas redes sociais dele, esse atendimento mais humanizado. Porque às vezes, Ricardo, é muito fácil as pessoas irem a falar como trabalha, se enaltecer, quando na prática é completamente diferente. E vou trazer outra visão do que ela está falando. Não é porque a gente não foca em dinheiro que tem que ficar devendo a gente. A gente tem que ver o outro lado. Sim. Também, porque eu brinco muito, não é filantropia. Pô, a gente vem, te atende, realmente a gente não foca, o dinheiro é consequência, mas usou o serviço, comprou uma roupa, sim, cumpre a tua parte. Com certeza. Né? Porque o atendimento é uma via de mão dupla. Sim. Aí depois a pessoa volta e quer ser bem atendida, como assim? Tu faz arte comigo? Sim. Não é? É um relacionamento. É verdade. Né? Pô, bem legal. E aqui, Belém, tu tens algum exemplo, assim, pô, eu acho que a guia é bem tratada, é um bom exemplo, tirando a Paula Brasil de atendimento? Porque eu concordo contigo, eu acho que Belém a gente tem muito a melhorar na questão de atendimento. E eu tenho um raciocínio para isso. Como a gente não é acostumado a receber muita gente de fora, o nosso nível de exigência é um pouco mais baixo. Sim. Quando nós vamos para fora, a gente vê realmente o que é o atendimento de excelência. Talvez agora com a COP, com gente estrangeira, vindo e cobrando um atendimento melhor, talvez a gente comece a pensar sobre realmente, será que o nosso atendimento faz sentido? E sobe de nível.
Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um exemplo de atendimento excelente, é o Grill Mix e o GM também. Sim. Para mim, é um dos melhores lugares em Belém. Não conheço o dono, não é propaganda, não é patrocinado nem nada, mas é realmente um dos lugares que eu vejo que o atendimento ele é quase perfeito. Sim, não é? Tu tens uma referência também? Eu concordo contigo também. E tinha uma outra dentista também que me atendia, a doutora Carla Torres. É tanto que nós precisamos, mamãe faz tratamento com ela, e a gente precisou que mãe fosse atendida. Mas a gente achou que fosse atendida na terça, hoje, porque ontem foi feriado. Eu liguei para ela, ela atendeu a gente no domingo mesmo. Pô, que legal. Isso é uma experiência Isso é muito legal. bacana. E então, assim, ela é bem diferenciada no mercado mesmo, sabe? Eu fui para São Paulo mesmo por conta de tecnologia, porque realmente era bem mais na época, né? Bem mais avançada do que Belém. Mas assim, eu conto nos dedos, olha, Ricardo. Não, eu também. De atendimento. E é bom a gente se inspirar. É bom de se inspirar. Agora, bora voltar lá quando tu começou a Paula Brasil. Já falamos de atendimento, de exemplo e tudo mais. Tu tinha quantos anos quando tu realmente abriu a Paula Brasil na tua casa? Quando eu abri, cara, isso tem 17 anos, eu tenho 53, quantos anos faz daí, cara? Ai, meu Deus, deu 30 e alguma coisa, sei lá, depois a gente... Eu vou fazer a conta e depois a gente passa pra gente. Peraí, calma, não. Quando eu abri a minha primeira loja, eu engravidei da minha segunda filha, eu tinha 36 anos. Então eu tinha 33 anos quando eu abri minha loja em casa. 33. Temos um número. De Cristo, E me fala os teus desafios aqui quando tu realmente abriu a tua loja. Porque, como tu falaste aí atrás, o desafio é não romantizar, não é? E é muito fácil a gente romantizar quando a gente não tem conhecimento suficiente para entender o tamanho do problema que é. Sim. Porque tu falaste, Ricardo, eu só queria realmente abrir uma loja na Brás com vitrine e na minha cabeça eu ia vender mais. Só que não é isso. Não. Quando tu começa realmente a sentar e esmiuçar todo o negócio, tu não vê que não é só isso, né? De jeito nenhum. Tu abriste tua loja, qual foi o teu maior desafio? Pois é, no começo, que bom que eu ouvi meu irmão. Porque ele disse, abri uma loja em casa, porque eu trabalhava em Macapá, aí eu engravidei da minha primeira filha e comecei uma loja em casa. Era uma casa grande, abri na sala e ali eu já tinha uma cartela de clientes, já fui formando uma cartela. Que bom que eu fui para a rua já com essa cartela de clientes, que deu para dar uma segurada legal. Mas assim, Ricardo, não tenho muito a reclamar do começo da minha empresa. Por quê? Porque eu já tinha uma clientela. Tá? Mas o que me atrapalhou foi porque quando eu abri a primeira loja, eu descobri que estava grávida da segunda filha. Então, eu fui mais mãe do que empresária. Eu cuidei mais da minha filha do que da minha loja. É tanto que nesse período que eu estava amamentando ela só no peito mesmo, eu não viajei. Então, não era eu que estava comprando, né? E o que é que acontece? Que eu também acho que é um grande diferencial na minha empresa. É a minha curadoria, né? Então, a loja começou a desandar. Desandar de um jeito assim que chegou uma semana, eu vendi uma blusa a semana inteira. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiquei muito desesperada porque eu realmente não tinha um capital de giro. Eu vendi o almoço para pagar a janta. E aí, eu saí ligando para minha família para dizer o que estava acontecendo e ter como é que se diz, o que eles me aconselhavam a fazer. Meu irmão pediu para fechar, mamãe também, minha outra irmã também, e a outra disse, não, Paula, calma. Aí depois que eu liguei para todo mundo, naquele tempo não tinha celular, né, minha funcionária me chamou e disse, Paula, isso aqui é teu sonho, tu não vai desistir fácil. Deixa eu te falar, tu não tá vendendo porque não é tu que tá comprando. Se tu tivesse indo lá, seria completamente diferente. O pessoal entra aqui, pessoa que até mudou de dono. Então, mudou radicalmente das tuas compras para essas compras. Não tem nada a ver, né? E aí, ela me incentivou a levar... Minha filha já tinha 6 meses, levar no pediatra, introduzir a alimentação. Aí, Ricardo, isso foi numa quinta. Quando foi domingo de madrugada, eu fui para São Paulo. Ricardo, não tinha dinheiro para comprar a passagem. Eu liguei para essa agência e pedi para ela me vender fiado. Que com 15 dias eu ia pagar ela, tu acredita? E ela vendeu, pô, legal. Lógico, porque assim, eu era cliente dela desde quando eu ia muito para Macapá, era uma super cliente, né?
Então, assim, aí ia Belém, Macapá, Belém, São Paulo, que eu ia todo mês para São Paulo também fazer compras, né? E o que é que aconteceu? Eu fui, passei o dia todo comprando, voltei, precificamos, fiz um coquetel. Ricardo, naquele dia, aí qual foi o grande diferencial? Enquanto eu estava para São Paulo naquele dia, ela saiu ligando para todas as clientes, uma por uma, e foi o grande diferencial foi, quem viajou foi Ana Paula. Ela foi fazer essa coleção. Minha loja encheu, eu vendi nesse dia metade do que eu tinha comprado. No restante da semana foi-se tudo. E daí foi assim, foi sempre ascendente, foi tipo assim, eu não tenho o que reclamar, é tanto que 2 anos depois eu mudei para uma loja maior. Depois dessa loja que expandiu um pouco mais, eu fiquei um pouco, não, porque a loja era menor, né? E eu tive que comprar mais e eu não tinha tantos clientes para aquela grande demanda. E o que é que acontecia? Naquele tempo eu já fazia um trabalho de redes, só que eu usava o Facebook. E o Facebook não me trazia retorno. Como eu sou cabeça dura, teimosa, o pessoal que trabalhava comigo, Paula, tu tem que ter o Instagram. Foi logo no comecinho, Ricardo, o Instagram. Mulherzinha, me apresenta esse negócio de Instagram aí que eu quero ver. Era tudo mato ainda, como dizem. Mato, literalmente. Eu digo, essas figuras de sol, de flor. Não, mulherzinha, Paula, só quem tem Instagram é que tem Android. Então, não é todo mundo que tem. Tu vai trazer um pessoal super diferenciado aqui para tua empresa. Não gostei disso. Eu tenho um negócio que eu preciso gostar, né? Aí depois meu celular, aquele Nokia, que só ligava. Sim. Porque eu não sou muito tecnológica. Aí o que é que aconteceu? Um dia eu comprei, me roubaram esse celular e eu comprei um Android. E foi uma cliente minha que fez o Instagram da loja, Paula Brasil. Como eu tenho insônia, porque a cabeça borbulha, não sei se é assim. De noite é que parece. A cabeça não para. A cabeça não para. Ela só disse assim, entra em tal loja, tal loja, tal loja. Começa, tinha poucas lojas que tinha Instagram. Começa a seguir os seguidores dela. Eu digo, opa, tô com insônia, é isso que eu vou fazer. Ricardo, foi um negócio assim, foi um boom. O grande boom da minha empresa eu devo ao Instagram. Entendeu? Porque o quê? De uma vitrine, para tu ser conhecida, até uma pessoa entrar, falar para outra, é muito consistente. Eu ainda acredito muito na propaganda boca a boca, porque ela é muito forte. Mas nas redes sociais é imediatista, entendeu? É para ontem as coisas. Então, assim, de um faturamento, vou falar aqui de números para você ter uma ideia, de um faturamento de 25 mil na época, isso 17 anos atrás, eu fui para 90. Só porque eu montei o Instagram da loja. O material... Quase 4 vezes mais. Sim, tudo que eu já fazia um trabalho fantástico, um Diogo Carneiro, produtor, Antônio Caio, fotógrafo, Lívia Soares, só modelos assim, Ariane Cariello. Então, assim, um pessoal alto nível, né? Só que o Facebook não me dava retorno. Quando eu levei todo esse material para o Instagram, foi um negócio assim absurdo, foi um boom. Carol, eu vou te falar o que eu peguei agora dessa segunda etapa na tua vida. Falaste, pô, eu tive filho, quase eu fecho a loja, não estava vendendo, aí tu foste te aconselhar com pessoas. Ligaste para tua família e tudo mais, e veio a tua colaboradora e te falou. Outra coisa foi o Instagram. Eu vou tirar o Instagram e colocar gerador de demanda. É uma conversa que eu tenho muito com alguns clientes aqui, aonde está o gerador de demanda de clientes para a tua empresa? As pessoas não conseguem visualizar isso. Elas acham que é só abrir um espaço, dizer que está aberto e esperar o cliente chegar. Não. Isso, eu não sei se era intuitivo ou se era muito intencional teu, mas tu tinha muito forte dentro de ti, que era sempre trazer gente nova para dentro da minha loja. Sim. Não é isso? Até hoje. Até hoje eu vejo que isso é muito forte em ti, como é forte aqui no escritório também. Essa tua segunda etapa, esse boom que tu teve, eu acredito, assim, olhando de longe, né, que o maior realmente fator decisivo seria esse gerador de demanda. Então, tu acha que investir em lugares, em tecnologia, enfim, em coisas que aumente a quantidade de pessoas novas no teu negócio foi um diferencial no teu? Foi um super diferencial. Vender mais pra gente que tu não conhece. Que eu não conheço. E uma coisa também que não foi as redes, mas me ajuda até hoje, tá? Vamos supor, como a loja fica ali na Brás, tem muita gente que diz, e a loja é ajeitadinha, arrumada? Tem gente que diz assim, não vou entrar aí que é caro. Quando eu coloco adesivo, Ricardo, de promoção,
a gente ouve muito na loja. Eu tinha pavor de entrar aqui, porque eu ia passar vergonha, que eu não teria condições de comprar nada. E aí você traz aquele público que tinha medo de entrar, a gente traz aquele público que tinha medo de entrar, quebra tudo aquilo que elas achavam que era aí funcionários, nariz em pé, e que iam olhar torto para elas, que não é nada disso. Eu tenho uma cliente que ela é faxineira, ela é diarista. Quebra todos os paradigmas. Totalmente. Como se diarista não ganhasse bem. Eu acho que é não, eu falo assim, não, eu falo assim, porque às vezes tem gente que cria algo, porque é na Brás, porque é muito caro, e principalmente ali no Instagram a gente coloca peças que elas que tem um valor agregado maior, que elas realmente é um diferencial, mas a gente atende todos os públicos, né? Então, assim, Ricardo, a loja já é bem conhecida, isso não quer dizer que todas as mulheres compram da gente, mas isso é nosso propósito, eu digo sempre lá na loja. Gente, o que eu quero é que quando a mulher pensar em roupa, que elas pensem na Paula Brasil. Enquanto as mulheres estiverem chegando aqui na loja e dizer que, gente, eu rodei o shopping, rodei a Brás, rodei tudo, não encontrei a roupa. Onde foi que eu vim encontrar? Na Paula Brasil. Então, nós estamos ainda no último plano para ela. Nós temos que ser o primeiro. Como que a gente tem que fazer isso? É atendimento. Aí volta lá para trás. Atendimento. É o básico. Quem vai por preço, como você falou, vem por preço, vai por preço, Ricardo. Você tem que agregar valor, né? Para teus clientes. Para eles sempre terem dentro da tua empresa uma super experiência. É de extrema importância. Não, e tem, porque eu vou lá, não vou nem como cliente. E tu compra? Eu compro para minha mulher. É verdade. Não é verdade? Mas eu chego lá, primeiro, você quer um café, um cappuccino, um bolo, não sei o quê. Pô, me sinto realmente bem recebido. Isso é de verdade lá. Aí, Paulo, ó, a gente começou, tu era uma criança, viajava com a tua mãe, depois vieram para cá, né? Belém, Macapá, fizeram todo um trabalho, abriste a tua loja em casa, viraste mãe ao mesmo tempo. E agora a gente está nesse último momento agora que é a Paula Brasil do tamanho que está. Aí eu te pergunto, cada momento teve seus desafios e o desafio de hoje, da loja atual, do tamanho que ela está hoje. O que tu vê de desafio que tu tens dentro de uma loja, de um conceito já bem estruturado, de uma loja já estruturada? Esse é o maior? Mas sempre é o maior, tu não tem a sensação? Toda fase que a gente vai chegando é sempre o maior? Mas esse é bem grande, porque depende de mim. Quando eu me lembro disso, eu me lembro quando eu tive minha filha de parto normal, a pediatra dizia, vai, só depende de você, vai. Eu, caramba, que responsabilidade, pelo amor de Deus. A mesma coisa é minha loja. O que é que acontece? Eu tenho uma trava muito grande para estar aqui entre as câmeras, fotos, vídeos. Mas tá indo excelente aqui. Olha, Paulo, pois tá excelente. Mas eu tô aqui, eu tô gelada. Pega aqui na minha mão. Ai, meu Deus, tá gelada mesmo. Tô super gelada. Então, isso para mim é minha maior dificuldade. E eu sei, Ricardo, como você sabe, a gente tem que estar à frente do nosso negócio. Né? A gente tem que aparecer mais, nós somos o influenciador da nossa marca. E, olha, eu fazia muita live, Ricardo. Nossa, eu fazia bastante live com modelos e apresentação, então um negócio fantástico que, sinceramente, eu ainda não tinha visto em Belém, porque eu realmente me preparava. Porque quando eu entro no negócio, eu entro valendo. Entendeu? Eu quero fazer um negócio bem feito. Mas o que é que acontece? Eu vendia. Mas eu vendia, mas eu passava mal, minha pressão baixava e era um caos. Eu digo, não, gente, peraí, eu tô me mutilando dessa maneira, eu vou parar de fazer. Tô adoecendo. Hã? Tô adoecendo. Eu tava adoecendo. Então, o que é que acontece? Para o meu negócio dar um boom maior, eu preciso aparecer. Ricardo, quando eu apareço, é impressionante. É aquele vídeo amador, com filtro, daquele jeito que eu faço, mas engaja. Porque eu não tô ali só para vender, eu tô ali para conversar, para rir, e eu sou muito autêntica. Mas só que eu preciso, porque uma vez a Camila Cardoso, que trabalha com brand, ela me fez uma pergunta. Mas por que você tem medo? Você tem medo de julgamento? Eu não tenho medo de julgamento, não. Mas, rapaz, nunca, não, Camila. De jeito nenhum. Eu não tô nem aí. Ela tem certeza,
Tenho não. Se perguntar de novo, eu tenho sim. Tenho sim. Porque eu falei, daqui a pouco o ego, não é isso, acho que eu tenho medo, acho que eu tenho medo, acho que eu tenho medo. Aí o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a aparecer mais, uma amiga minha disse, jamais eu teria coragem de aparecer no vídeo falando essas coisas que tu fala. Aí eu, é muito ruim assim? Não, eu não faria. Isso me travou. Pra tu veres, uma coisa simples. E eu tava indo. Só que aí o que é que acontece? Eu não tô preparada emocionalmente, porque quando eu ouvi uma crítica, eu parei. E quando eu vou, eu fico, será que tá? Porque eu fazia, o primeiro vídeo eu já jogava ali e não via ele de novo. Né? É tanto que o pessoal fala, eu adoro teus vídeos, eu me divirto, eu mostro meu marido. Teve uma vez uma cliente disse, eu estava indo para o hospital, minha mãe estava quase morrendo, estava indo com minhas filhas, a gente estava vendo um vídeo dela, a gente caiu na gargalhada. Porque a gente, e é num momento bem difícil da gente, então faz a gente rir, a gente se diverte, né? Não tô ali só para vender uma roupa, tô ali para bater um papo, conversar algo despretensioso, entendeu? Mas só que eu sou um pouco sem filtro. Mas isso é ruim, isso é bom? Não sei ainda, tenho que descobrir. Tô tentando descobrir, tô nessa na terapia, fase. Tô nessa fase, tô na terapia, tratando isso. Não, mas porque isso é muito sério. Eu não tenho filtro. E eu também não tô preparada para receber certas críticas, entendeu? E aí eu tenho que me preparar para ontem, porque o meu negócio tá pedindo isso. Ó, eu vou te falar sobre crítica, né? O que é que eu faço? Nem me pediste a opinião, mas eu vou me meter. Sabe por quê? Porque, ó, tu falaste que tu foste uma criança de 12 anos que viajou sozinha num ônibus para andar com uma pessoa, entre aspas, desconhecida, que não era da família, para fazer compras com um monte de cheque na mão e voltar para casa. Sim. Essa criança era destemida. Muito. Aí eu não consigo entender como hoje a mulher não é mais destemida, mas eu vou te falar aonde eu quero chegar. Me criticam, como todo mundo é criticado, mas eu tenho para mim uma barreira. Tipo, eu só aceito a crítica, aí eu peço até desculpa se vão achar se é soberbo ou não, enfim, pra mim não é, de alguém que construiu algo parecido do que eu construí. Porque é muito fácil alguém chegar pra ti, olha, esse vídeo eu não fazia. Aí tu vai ver o Instagram da pessoa, não tem um vídeo. Porra, como é que alguém que nunca construiu nada vai me criticar que eu estou construindo? É que não faz sentido pra mim, entendeu? Até porque o cara que produz e constrói algo, quando ele te critica, ele não quer teu mal. E, geralmente, eu quando eu vou dar a minha opinião, eu falo assim, olha, vai por aqui, que eu já fui por aí e não deu certo, vai por aqui. Não é? Quem quer te ajudar já construiu algo e tu ganha essa, entre aspas, autoridade. Então, isso é uma barreira que eu criei. Eu escuto, mas não absorvo. Porque eu vou olhar o histórico da pessoa que está falando comigo. Pô, Ricardo, tu fala errado. E aí? Olha, lá atrás, uns 2 anos atrás, como eu escrevo muito rápido, minha cabeça é muito acelerada, eu engulo, vou escrever não, aí eu escrevo NA só. Eu engulo umas letras, eu acho até que eu tenho dislexia. Eu escrevo errado, entre aspas, tá? Aí me criticavam, Ricardo, teu português está errado. Eu falei, cara, que se dane. Entendeu? Tu entendeste o que eu falei? Entendi, mas é feio pra ti, mas o que é feio? Gente. Só eu escrevi uma palavra com um R a mais, um VC no lugar de você. Cara, enfim, a rede social é muito dinâmica, né? Sim. Então, o que é errado pra ti não é errado pra mim. Então, eu comecei a criar essa barreira a partir desse momento. Porque eram as pessoas que me criticavam e não faziam nada na internet. Sim. Não é? Então, é a minha opinião pra ti. Como essa criança daqui, destemida hoje, agora tá comida dessas críticas, não faz sentido pra mim. Momento de reflexão já. É verdade. Não é? Faz sentido pra ti? Faz sentido, total sentido, né? Mas eu vou te falar, eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo mesma. Não precisa ninguém ficar me apontando nada. Eu já me aponto, eu já me cobro muito. Mas eu tenho uma coisa muito forte comigo que eu falo muito a minhas funcionárias, mas de certa forma eu não estou cumprindo. Eu digo, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Se tu puder repetir de novo, eu falo isso toda semana no escritório. Né? Isso é muito forte. E o que é que acontece? Eu só estou faltando virar essa chave. Porque eu já sinto tudo redondo. Tinha aquela outra fase que você chegou aí, que realmente não estava legal, e você chegou para somar. Mas eu estou falando em termos de vender mais, de agregar mais, de fazer a diferença. É isso que eu sinto que está faltando muito no meu negócio.
E também, lógico, eu estou com planos há anos de fazer um site da loja. Eu tenho um público muito extenso também fora de Belém. E a loja já tem um certo conhecimento, não sei como que fala aí, dentro do Pará, né? E aproveitar isso e não depender, Ricardo, somente da loja física. Ter um site. E começar a fabricar peças com minha marca. Pô, legal. Entendeu? E ter também a minha loja dentro do Instagram, sabe? Mas, assim, tem muitas coisas para se fazer. Agora a gente tá com esse projeto novo, que a gente entra com calçados, que a loja de calçados eu não pensava que era da minha irmã. Ou que era minha. Era da minha irmã. Que agora é teu. Ela fechou a loja, eu não fiquei com a loja, não fiquei com a estrutura, não fiquei com nada. Acabou literalmente. Por que que eu voltei pro sapato? Que eu tô voltando pro sapato? Não é o que eu gosto de fazer. Eu já tentei vender sapato lá na Generalíssimo, não me conectei, mas eu vi que minhas clientes ficaram muito órfãos do sapato da Paula Brasil. Eu fiquei muito impressionada como aquela marca fazia a diferença no mercado. A curadoria, na verdade. A curadoria e todo mundo, preço também, o conforto do sapato, não é porque seja meu irmão fabricante, que ele tem fábrica lá em Santa Catarina e ele é um fornecedor, né? E aí eu disse, gente, e eu vou te dizer, eu tô no climatério, tá entrando aí na menopausa, uma fase bem difícil, a gente até vai fazer um bate-papo com a Mariela Braga esse sábado lá na loja, porque realmente é uma fase bem complicada para a mulher. E o que é que acontece? Eu tava um pouco apática com relação à loja, muita coisa acontecendo, como tu sabe. E o que é que acontece? E quando eu decidi que ia colocar o sapato na loja, me deu assim um gás, sabe, Ricardo? Porque porque eu vi que tinha muitas clientes de roupa que é cliente de sapato, mas também via muita cliente de sapato não é cliente de roupa. Então, eu ia fazer essa junção legal. Mais um gerador de demanda para trazer cliente que é do sapato para dentro da roupa. Exatamente. Isso me deu assim um gás tremendo. Eu estou muito feliz, sabe? Vai ser um novo tempo, né? Aí pra gente tem muita coisa para acontecer. E que bom que tem, porque a gente sente esse frio na barriga, né? Motiva a gente. Motiva, né? Demais. Olha. Antes de continuar, eu queria só convidar o pessoal a compartilhar esse conteúdo aqui com quem quiser, com algum amigo, um parceiro, sei lá, até inimigo, se tu quiser, envia para ele, que faz sentido também. Né, Gerson? Você tem que compartilhar, porque querendo ou não, é uma aula aqui que a gente tá pegando da Paula, que veio lá do Piauí, lá de Picos, né? E hoje se tornou uma referência. Não é fácil, é muito tempo de trabalho, mas realmente dá para fazer, né? Então compartilha com quem tu quiser. E Paula, já tem quase 45 minutos, eu queria já ir Passa muito rápido, Passa rápido, né? Nem doeu. Tá vendo só? A mão não tá mais nem gelada. Um pouco. Mas eu queria ir para a reta final, na verdade, te provocar. Eu queria saber o que a Paula de hoje falaria para aquela criança de 12 anos lá atrás, que tu acha que faz sentido aquela criança ouvir? É muito, como é que a gente fala assim, é um pouco piegas isso, né? Mas o que eu digo é que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. E Ricardo, às vezes esses sonhos que a gente tem, às vezes ele é muito solitário, é a gente com a gente mesmo. Vai, Ana Paula, tinha uma loja lá no Marex, então era sacoleza que ia ter uma loja na Brás de Aguiar, tá doida, né? Tá louca, né? A menina tá viajando na maionese. Então, as pessoas mais duvidam, mais criticam do que te apoiam. E se você acredita, já é o maior passo. Quem tem que acreditar é você. A família inteira pode estar contra você. Você acreditando é o suficiente. Pode ter... E Ricardo, nunca eu achei que não fosse dar certo. Nunca. Nunca. Mesmo todo mundo contra. Mesmo todo mundo contra. Foi um momento de fraqueza.
aquele momento que eu quis fechar a loja. E quando a minha funcionária lembrou do meu sonho e que eu lembrei tudo que eu passei e que o mais difícil eu tinha conseguido, que era a loja física, entendeu? E aí eu disse, eu vou. Porque eu sou destemida, mas tem coisas que tu trava um pouquinho. E aí, às vezes, acontece também no melhor momento. Às vezes tem coisas assim que não dá pra tu fazer atravancando tudo, que tu não tá seguro daquilo. Tu tem que estar muito seguro para poder tu se apropriar daquilo que tu estás fazendo. Né? Eu acho isso de extrema importância. Tu vai amadurecendo, né? Tipo assim, a loja, sacoleira, fiquei, aquele sonho lá, Brás de Aguiar. E aquela em casa, aí depois aquela loja pequena, aí já fui para uma maior, daquela maior hoje eu tô numa esquina que eu nunca imaginei. Numa esquina, Brás de Aguiar, esquina com Rui Barbosa. Uma loja enorme. Privilegiado, vai aumentar mais ainda. Sabe o que eu acho legal? Me lembrou uma história assim, que o cara falava que tu tens que ter um norte. Se tu sabes para onde tu vai chegar onde é lá. Mas só que tu tens que curtir o processo se tu foste curtindo, né? Eu até brinco, o cara que tem plano B não tem plano A. Sim. O teu plano A sempre foi ter uma loja na Brás. Tu sabia onde chegava, né? Talvez esse seja tua maior característica, né? Saber realmente onde tu vai chegar, mesmo ninguém acreditando. Sim. Só eu, né? Isso é extremamente forte. Mas tu ainda não falaste que tu ia falar pra essa criança de 12 anos. Tu me enrolou. Não, fala o que pra ela? Continua, acredita em ti. Pois é, acredita em ti. Então, assim, eu acho que é isso mesmo que eu acho, Ricardo. Essa criança aqui, eu sempre fui um pouco ousada como mamãe, entendeu? Eu nunca consigo fazer nada mais ou menos. Só consigo fazer valendo do meu jeito, das minhas possibilidades. E até um pouco atravessando ali um pouquinho ali do necessário. Eu vou mais um pouco, porque é isso que me move. Se eu for fazer o que todo mundo faz, né? Mas o que eu digo para essa criança é isso. Tem que acreditar. Eu tô feliz por eu ter acreditado em mim mesma, entendeu? De não ter desistido dos meus sonhos, né? E que valeu a pena. E se fosse pra mim fazer tudo de novo, eu faria. Olha que não foi fácil. Porra, que legal, cara. Muito legal. Ó, vou tentar resumir o episódio de hoje aqui. Atendimento é o diferencial. Isso eu achei excepcional. Ter um propósito bem definido, como tu falaste. Ter geradores de demanda, né? Trazer clientes novos. Aconselhamento e mentores, /exemplo. E ter um produto bom, porque não adianta nada tu ter um atendimento bom sem ter um produto bom. Sim. Não é? E pra mim, eu acho que o principal é aprender a vender. Tu aprendeu a vender desde criança. Eu acho que tu nunca tiveste vergonha de se vender, na verdade, de se entender como vendedora. Eu acho até que é algo que falta na nossa educação básica aqui no Brasil. É ensinar as nossas crianças que elas precisam vender. Porque tudo na vida é venda. Tu vais atrás de um emprego, tu tá te vendendo. Tu vais namorar, tu tá te vendendo. Tu vais casar, tu tá te vendendo. Tudo. Tu vai ter um amigo novo, tu tá te vendendo. Não é? Aí a gente tem que tirar esse lado ruim da venda. E Paula, então, só para terminar, não posso terminar antes de perguntar como é que as pessoas te acham, onde elas acham os teus produtos, como é que faz para ir na loja, é só chegar lá e entrar, vir falar com a Paula, qual é o Instagram da loja? Olha, o Instagram da loja é Paula_Brasil com Z. Esse mês foi novembro, final de novembro, dezembro, todo mundo que compra na Paula Brasil a partir de R$200 está concorrendo a R$5.000 em compras. O sorteio é agora dia 20 de dezembro. E todas as clientes que compram a partir de R$600 na loja ganham um presente. Um gloss, ou então uma paleta de sombras. Um mimo. Ou então iluminado. Um mimo que toda mulher gosta, né? Então, assim, vai ser um prazer receber aí as tuas seguidoras. Né? Os esposos também para dar presente. Eu vou lá, eu compro eventualmente para minha mulher. Pois é. E tu compra fácil, né? Graças a Deus que tu adora. Ela que me briga. Ela que me briga. Vai ser um prazer receber todo mundo Paula, lá. Então, antes de terminar, falar aqui do podcast, né? Sigam a gente, acompanhem. Eu tô falando errado, acompanhem a gente antes que me briguem. Compartilhem o episódio, eu acho que faz muito sentido a gente ouvir pessoas que dá certo. Uma vez eu vi até de um cara de fora, cara, vocês têm que ouvir gente que deu certo aí. Sim. Então, se que deu certo aí, então é muito mais fácil a gente replicar o que está acontecendo, né? Fica muito mais tranquilo. Sigam a gente lá no YouTube, no Spotify, onde for.
Ajudem a gente a produzir cada vez mais conteúdo, porque se aqui chegar em muita gente, a gente consegue atingir mais gente, o mercado cresce, enfim, fica muito melhor para todos nós. Então é isso, antes de ir embora, eu quero só te agradecer de novo o teu tempo, visto que não foi nada de difícil de falar, de fazer, você estava nervosa. E obrigado de novo, se quiser alguma coisa para falar, pode falar, o microfone é teu. Não, o que eu quero dizer, Ricardo, isso para mim é uma coisa que eu trago muito forte comigo. É encorajar as pessoas a acreditarem no sonho delas. Não é piegas isso. Porque às vezes, Ricardo, tem certas pessoas que vai fazer medicina porque a família quer. Vai exercer uma profissão que o tio quer, o avô quer, o pai quer, a mãe quer. E ele não se permite fazer o que ele ama, tá? Então, assim, eu nunca me coloquei em último lugar porque eu sou vendedora. Eu sempre tive muito orgulho. É tanto que hoje você precisa vender tudo, como você falou, né? Se você não é um bom vendedor, você tá fadado ao fracasso, né? Além de ser vendedor, a gente ainda tem que estar nas redes, né? Mas esse desafio aí é muitas demandas, né? E cada vez aumenta, né? Cada vez aumenta mais. De nós, proprietários, assim, entrando na frente de negócio, são várias vertentes para poder a gente continuar aí firme no mercado, né? Se a gente não tiver equilíbrio, a gente adoece. Eu vejo que tem que equilibrar. Um tá mais alto, outro tá mais embaixo. Na verdade, é equalizar, não é equilibrar. A gente não consegue deixar tudo igual. Tu vai focar mais em um, o outro vai deixar de ter menos energia, depois tu volta e tu fica nesse é o jogo. Certo. É um dia de cada vez. A gente tem que ter aí no máximo 3 demandas por dia. Né? A gente vai fazendo o que dá, que o mundo não vai se acabar, não. Depois que eu comecei a pensar dessa maneira, eu já adoeci dentro do comércio, tá? Ansiedade e tal, mais algumas coisas. Mas o que é que acontece? Quando eu vi que eu não teria como abraçar o mundo e que eu estava adoecendo, e se eu adoecendo, meu negócio para de funcionar, de existir, então, assim, eu comecei... E, claro, muita terapia, né, Ricardo? Muita terapia e um pouco de tempo pra gente também, porque a gente precisa estar bem, é igual no relacionamento. Como que você não tá bem, como é que você vai fazer o bem para aquela outra pessoa? A mesma coisa no teu comércio. Teus clientes, teus colaboradores, né? Então, eu trago isso muito forte comigo. Vou fazer o que der. O que não der, fica para amanhã. A gente organiza. Organiza e vai dando tudo certo. Pô, Paula, obrigado por compartilhar com a gente. Tem algumas demandas a mais aí, Puti? Não? Amazonique? Já falei da Amazonique do Suco. Manga TV. Vamos, pessoal, a gente tem um grande parceiro que é o Manga TV. Ele está colocando a gente aí dentro dos elevadores de toda Belém. Inclusive, é uma mídia muito interessante para quem realmente trabalha, para quem vende, para quem se entende como vendedor, é estar dentro dos elevadores. Querendo ou não, a gente passa muito tempo dentro do elevador e a gente não se toca nisso. Tá? Então, pessoal, sigam lá o nosso amigo, lá do Manga TV, porque o cara tá dando show aqui em Belém. Dito isso, posso liberar a Paula? Então, Paula, a mão já esquentou? Não, não. Ai, meu Deus, tá gelada ainda. De novo, obrigado pelo teu tempo e... Eu que agradeço. É isso. Então, pessoal, abraço.